Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos, que nós estamos prosseguindo em nossa história da igreja do século XX. A última vez nós falávamos do grande pontificado de São Pio X. São Pio X, que era Giuseppe Sarto, natural de Riese, no Vêneto, e que foi papa até 1914, morrendo bem no princípio da Primeira Guerra Mundial. Foi então eleito Benedito della Chiesa, que recebeu o nome de Bento XV. Bento XV foi exatamente o Papa, então, da Primeira Guerra Mundial. Por tanto esforço que ele fez para conseguir a paz, ele tanto tentou negociar em todos os lados com os governos da Europa na época, que ele recebeu o título de Pontífice da Paz. Mas assim mesmo a guerra foi se arrastando durante 4 anos. Durante esse período, o Papa se limitou a conseguir iniciativas caridosas, como, por exemplo, troca de feridos. Havia feridos dos dois lados, então ele trocava para que pelo menos esses pobres feridos pudessem ir para casa, serem tratados com dignidade. Além disso, ele tentou e conseguiu algumas vezes o repouso dominical, para que a guerra parasse aos domingos. Pelo menos nos domingos não houvesse batalhas. Foram algumas coisas que ele conseguiu durante o seu pontificado. Mas, ao lado da Guerra Mundial, aconteceu também em 1917, na Rússia, a Revolução Bolchevista, que implantou o marxismo ateu, provocando horror entre os católicos e passando assim a polarizar as esperanças dos trabalhadores no mundo inteiro. O que foi terrível para os católicos na Rússia, especialmente em algumas cidades como São Petersburgo, onde realmente houve um massacre de católicos, muitíssima gente morreu, mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores do mundo inteiro tinham esperança no comunismo, como se aquela ideia de que tudo é do Estado, não há mais propriedade particular, como se isto fosse uma solução para o mundo. De qualquer forma, na Rússia houve muito sofrimento. Em 1920, Bento XV canonizou Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, trazendo dessa forma um pouco de esperança e sinais de vida cristã. Essa Joana d'Arc tinha sido tão injustiçada no século XVI, agora então ela é considerada santa da Igreja. Começam as grandes semanas sociais. O Papa mesmo convoca semanas sociais. E nestas semanas sociais surgem sindicatos cristãos. Vejam, os sindicatos foram fundados nestas semanas sociais convocadas pelo Papa. Portanto, a Igreja presente na organização dos primeiros sindicatos católicos que começaram a surgir na Europa, precisamente no período da Primeira Guerra Mundial, em torno de 1918. Realiza também importantes semanas com os escritores católicos. Então ele fazia reunião com os escritores católicos e eram semanas dos escritores. Participavam dessas reuniões normalmente o escritor Begui, Bernanos, Paul Claudel e muitos outros. No campo do ecumenismo, já o Papa Bento XV
organizou a congregação para a Igreja Oriental e o ensino pontifício dos estudos orientais. Portanto, já a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, os estudos pontifícios, os estudos da Igreja Ortodoxa começaram a ser feitos na Europa, portanto, especialmente em Roma. O Papa já está preocupado com também este tema. Só que o Papa logo depois adoeceu. Quando terminou a guerra em 20, o Papa já estava bastante fragilizado e ele veio a falecer no princípio de 1922. Quando então se reuniu mais uma vez o conclave, agora já sob as normas dadas por São Pio X, sem nenhuma ingerência do mundo externo, portanto, sem poder de veto, foi eleito Achilles Ratti, o cardeal Achilles Ratti, que assume o nome de Pio XI. Todos eles querendo seguir a trilha de Pio IX, São Pio X, agora temos Pio XI, que foi nosso Papa de 1922 a 1939, portanto, 17 anos. Ele veio com o propósito específico de continuar a obra de São Pio X, instaurar omnia in Cristo, restaurar todas as coisas em Cristo, especialmente junto aos leigos, junto ao povo católico. Tornou-se o grande Papa da ação católica. Praticamente a ação católica nasceu nesse período do pontificado de Pio XI. O trabalho das missões. Aliás, o trabalho das missões havia começado também já no pontífice anterior. Bento XV tinha escrito Ilut Maximum, uma encíclica convocando a igreja do mundo inteiro para a obra missionária, especialmente na África e na Ásia. Agora esse Papa leva adiante o trabalho da missão e quer um clero sempre mais universal. Isto é, um clero presente no mundo inteiro. Então o Papa começa a pedir às conferências episcopais, aos episcopados do mundo inteiro, que cada país organizasse um seminário em Roma, que tivesse ali uma residência para os padres e para aqueles que pudessem frequentar as universidades romanas, seminaristas ou padres que quisessem ali em Roma fazer os seus estudos para ter um pouco mais esta consciência universal, para sentir que a igreja é uma só, tanto na Ásia, África, na América, na Europa, na Oceania, uma só igreja. Com esse espírito, foi que Pio XI conseguiu que tivéssemos, primeiro, um colégio latino-americano em Roma, depois um colégio Pio-brasileiro em Roma. Em 1934, foi inaugurado o Pio Brasileiro. Trabalhou muito pela formação do clero. E ele queria sempre mais que o clero abandonasse a política e se tornasse cada vez mais homem de Deus. Então criou esses colégios romanos em Roma, cada país com o seu colégio. E assim ele trabalhou muito também nos pactos lateranenses. Ele queria fazer concordatas. Em 1929, ele conseguiu finalmente a concordata do Laterano com Mussolini, isto é, a independência do Vaticano diante da Itália. Isto foi muito importante, porque com o pacto do Laterano, o Papa conseguiu que o Vaticano se tornasse um país, mesmo sendo o menor país do mundo, apenas 24 hectares de terra. Mas lá dentro está um país livre, independente, com relacionamento diplomático com todos os países do mundo.
e, ao mesmo tempo, um relacionamento econômico com um banco do Vaticano que podia negociar com todos os bancos do mundo inteiro, livres, independentes da Itália. Aliás, quem trabalhou muito por este pacto lateranense foi o seu Papa secretário de Estado, o grande secretário de Estado, o cardeal Pacelli. Cardeal Pacelli, que vai ser o futuro Papa Pio XII. Mas cardeal Pacelli, ele era já enviado do Papa em muitos casos, por exemplo, para Buenos Aires, para o Congresso Eucarístico, para a França, para os Estados Unidos, para a Hungria. Pacelli, antes de ser Papa, esteve no Brasil, passando por São Paulo, por Rio de Janeiro, para a sua viagem a Buenos Aires. E este Pacelli foi que realmente conseguiu o Pacto do Laterano, fazendo com que o Vaticano se tornasse um país independente. Agora, quando ele se torna Papa, em 1939, ele passou a ser conhecido no mundo inteiro como o Papa da Segunda Guerra Mundial. Mas já antes era necessário conviver com o nazismo e com o fascismo. Ele queria evitar a guerra a qualquer custo. Ele foi um diplomata importante no relacionamento com Hitler diretamente, com Mussolini. Ele queria evitar a guerra de todo jeito. Mas aconteceu o ataque à Polônia, Hitler invadiu a Polônia, e isso provocou o avanço da Rússia para o centro da Europa, a expansão do comunismo, do nazismo e o aniquilamento de um país católico que foi a Polônia. A Polônia foi destruída e mais tarde ela foi refeita com terras que eram da Alemanha, de um lado, e com terras da Rússia, do outro lado. Então, assim, a triste guerra mundial que chegou nos albores do pontificado de Pio XII vai deixar a sua marca até o nosso tempo. Recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.